João capítulo 6, versículo 11. João capítulo 6, vamos ler do 9 em diante. Vamos ler do 7 em diante, melhor. Respondeu Filipe: 200 denários de pão bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço? Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-no e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram ao que havia comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fez, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Coloque a Bíblia sobre o seu coração. Amado e querido Deus, continue ministrando aos nossos corações, nos ensinando, iluminando os nossos passos e enchendo o nosso coração de fé. Em nome de Jesus. Amém. Para que você receba o sobrenatural de uma multiplicação, de uma providência na sua vida, primeira coisa, reconheça o que você tem. Primeiro passo, reconhecer o que temos. Precisamos reconhecer a nossa realidade. Não significa aceitar, mas reconhecer. Sermos honestos com a gente mesmo. Eu não posso viver uma mentira. Hoje, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, jovens, em redes sociais, principalmente, vivendo uma mentira, mostrando aquilo que elas não têm nem são. É bobeira, porque Deus conhece tudo sobre nós. Li já isso aqui algumas vezes e repito, a Bíblia vai declarar que Deus, Ele conhece tanto o nosso deitar quanto o nosso levantar. Ele sabe tudo a nosso respeito. De longe Ele sonda os nossos pensamentos. É bobeira querer viver algo que não é nossa realidade. Repito, não significa que nós vamos aceitar, concordar e ficar de braço cruzado. Não. Mas eu preciso reconhecer a minha realidade. Olha o que um dos discípulos disse para Jesus: Senhor, nós temos aqui, até temos 2 pães, 5 peixes, mas o que é isso diante do que realmente precisa? Nós temos que viver, sabe, com os pés no chão. As condições que temos, o que possuímos, força ou intelectualidade, precisamos olhar para a nossa realidade e entender que na maioria das vezes ela não é suficiente e não resolve. Olha o testemunho dessa irmã, cercada de médicos, mas o que eles poderiam fazer? O que eles tinham para oferecer foi insuficiente. Insuficiente. Mas o poder de Deus, Ele opera os milagres que precisamos. Então a primeira coisa é reconhecer que nós precisamos de Jesus Cristo, que não há outro caminho. Eu vejo, infelizmente, tantas pessoas que um dia já experimentaram do poder de Deus, já tiveram contato com essa verdade que é Jesus, e por um motivo ou outro
que eu sempre vou dizer, ainda que a pessoa me apresente motivos, mas não há motivos, não é uma razão para ela deixar de buscar a Deus. Por que que eu me levanto e eu busco a Deus? Qual o sentido disso? Uma emoção? Não, é porque eu tenho uma plena consciência e eu reconheço que eu preciso de Jesus. Ele é o remédio para o meu corpo. Ele é o remédio para a minha alma. Ele é o remédio para o meu espírito. O salmista Davi, ele disse, eu olho para os montes e eu pergunto, de onde virá o meu socorro? Repitam comigo, o meu socorro vem do Senhor. Você pode dizer isso com mais força? O meu socorro vem do Senhor. Então, ainda que eu tenha, sabe, todo o conhecimento, toda a sabedoria, ainda que eu seja uma pessoa dotada de muitos talentos ou dons, no final, diante dele, eu sou pequeno. Cristo é grande, mas nós, diante dele, nós somos o que, gente? E há certas lutas, e precisamos sim entender que há certas lutas que é só Deus mesmo. Estava lendo sobre o rei Asa. Ele era um rei forte, um jovem, cheio de força, tinha tudo em seu favor, mas de repente surgiu lá um exército inimigo, quase 4 vezes maior que ele. E essas lutas que vêm contra as nossas vidas, e que na maioria das vezes a gente fica assim, puxa, mas por que isso? Eu mereço ser feliz, por que isso aconteceu? Não é justo. Sempre procuramos colocar a nossa justiça em evidência, nos esquecendo da justiça dele. O rei Asa, ele ora a Deus dizendo, Senhor, entre o fraco e o forte, só o Senhor pode dar vitória. Naquele momento ele reconheceu fragilidade. Naquele momento ele reconheceu fraqueza. Às vezes eu vejo, eu vou dizer o meu ponto de vista, é a minha fé. Às vezes eu vejo alguns coaches, alguns tipos de pregações, sempre enfatizando a grandeza do homem. Você pode, você é lindo, você é isso, você é aquilo, você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança do Altíssimo, uma série de palavras de autoestima. Tá, tudo bem, legal, mas, gente, meus irmãos, tem certas lutas que eu tenho que dizer, Senhor, é maior que eu, é mais forte. Tudo bem, porque eu sei que ainda diante desse problema eu seja fraco, mas eu sei que quem habita em mim é poderoso para dar vitória. Então, às vezes, aí eu tenho um certo entendimento, às vezes Deus permite algumas situações em que eu me vejo fraco e incapaz de resolver aquilo, exatamente para que eu entenda e para que eu declare que Ele é poderoso. Porque quando eu declaro que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, e eu coloco nele a minha confiança, como a gente viu aqui, aí a obra fica perfeita. Amém, pessoal? Davi, diante do gigante, ele disse o seguinte, olha, você é gigante, você vem com escudos, você vem com espadas, com lança, Davi não aguentava o peso como é que chama? Da armadura que deram para ele, bichinho fraquinho, tadinho, não tinha academia na época para ele ficar forte, não aguentava o peso da armadura, ele falou, tira, isso aqui está me atrapalhando. Não aguento o peso dessa armadura. E ele foi sem nada diante daquele gigante. Quem era Davi? Um pobre menino fraco, inexperiente, sem experiência de guerra nenhuma.
Mas o que ele tinha dentro dele era mais forte do que aquele gigante. Ele tinha fé, ele tinha Jesus Cristo, ele tinha Deus, o mesmo Deus que está aqui hoje no nosso meio, operando milagres na vida de cada um de vocês. Você pode dar um glória a Deus? Ele está aqui, o mesmo Deus, operando em nós, por meio de nós e para Ele. Amém, pessoal? Tudo é para Ele. Então eu preciso reconhecer, eu preciso de Deus. E é por isso que eu busco, é por isso que eu jejuo, é por isso que eu medito na palavra do Senhor. Mesmo quando tudo parece tudo certo, eu ainda vou entender, eu preciso dEle. Se eu quero viver o sobrenatural de uma multiplicação, segunda coisa, repita comigo, entregar-se a Jesus sem reservas. Sem reservas. Tudo que eles tinham era 5 pães e 2. O que ele fez? O que aquele jovem, o que aquele menino fez? Ele pegou o que ele tinha, Senhor, tudo que eu tenho isso aqui, mas o que eu tenho eu coloco nas tuas mãos, porque nas minhas mãos não está dando certo. Não existe uma multiplicação sem antes aquilo que eu tenho ser consagrado a Deus. O menino entregou o que tinha, mesmo que fosse pouco. Receba isso. Deus não espera que tenhamos muito, mas que estejamos dispostos a oferecer o que temos. Amém? Deus não está preocupado com a quantidade do que você tem. Ele está preocupado se você está disposto a oferecer o que você tem. Te explico isso melhor. Pense, aplicação, pense em como você pode oferecer suas habilidades, tempo, recursos para servir a Deus e a outras pessoas. Cada ato de generosidade, semente, entrega a Deus pode multiplicar-se. Então não é o quanto eu tenho, é a disposição daquilo que eu tenho de oferecer a Deus. Eu sempre digo para os obreiros aqui da igreja, às vezes os mais, os mais comprometidos, agora há pouco mesmo, antes de começar o culto, o rapaz me ligou, ele disse assim: pastor, infelizmente não vou conseguir chegar no culto agora de manhã, me chamaram aqui para trabalhar, mas à noite eu vou. Eu falei: amém. O que eu entendi? Ele gostaria de poder estar no culto, oferecer logo de manhã para ele, mas ele viu que ele não tinha condição, então vai sobrar para ele um pouco de hora à noite. Ele vai chegar cansado em casa, mas aquele pouco de tempo que ele tem, ao invés dele usar para ele descansar, coisa e tal, que é um direito, mas o que ele vai fazer? Ele vai vir oferecer a Deus. Quem está entendendo, pessoal? Quantos de nós, e todos nós, sem exceção aqui, nós temos talentos, uns talentos que aparecem, outros nem tanto, mas todos nós temos algo de nós que pode ser oferecido a Deus. Um tempo de oração, um tempo de leitura, uma dedicação para falar por alguns minutos de Jesus a alguém. Então Jesus, ele não está preocupado o quanto de tempo. Eu, por exemplo, louvado seja Deus, eu e minha esposa, nós temos todo o tempo do mundo para poder, evangelizar, falar de Jesus, fazer a obra de Deus. Nós fomos chamados para fazer isso, temos tempo todo para fazer isso. Talvez você não tenha, e Deus não está olhando tanto que você tem, mas Deus está olhando a disposição que você tem de pegar esse pouco tempo que você tem e oferecer a Ele. Quem está entendendo aqui, pessoal? Não é a quantidade, o jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos, não resolveria, não mudaria aquela situação por si só, mas o que ele faz? Senhor, tudo é o que eu tenho, está aqui, vou botar aqui na tua mão, vê o que o Senhor pode fazer. Então, Senhor, o que eu tenho? Eu sei falar. E diz a minha esposa que eu falo bastante. Então, Senhor, é o que eu tenho. Pega aqui a minha língua que não para de falar e use ela do jeito que o Senhor quiser. Deus, eu tenho fé, eu não sei falar, mas eu tenho fé.
Dentro de mim há uma fé. Então, peraí, se eu vou pegar essa fé que eu tenho e vou colocar nas tuas mãos para que o Senhor use essa fé do jeito que o Senhor quiser. Senhor, eu tenho aqui alguns recursos financeiros. São poucos. É pouco que eu tenho, mas olha, na minha mão não resolve muito. Então, fazer o seguinte, Deus, pega esse pouco recurso que eu tenho, já que não vai resolver meu problema, eu vou colocar aqui nas tuas mãos, Jesus, porque eu sei que nas tuas mãos, tudo que eu tenho, ainda que pouco, mas nas tuas mãos vai multiplicar. Quem está entendendo, pessoal? É estar à disposição. Não tem nada a ver com condição, é disposição de entregar-se a Deus, rasgar o coração a Ele sem reserva. Sabe, não é um pouco aqui, um pouco ali, não, do pouco que eu tenho, mas eu entrego o meu tudo, é todo o meu louvor, é toda a minha adoração. Sabe, é toda a minha dedicação mesmo. Eu vou ali e me dou por inteiro, sem reservas. É aceitar Jesus sem reservas, 100% de mim, tudo de mim, a partir de agora é de Jesus. Eu resolvo não apenas colocar um pé para dentro do reino, mas agora eu estou colocando os dois pés, eu estou entrando com o meu corpo, com a minha alma, com a minha inteligência, com tudo que eu posso oferecer, mas a partir de hoje, tudo de mim, ainda que pareça pouco, mas é tudo de mim, a partir de agora, está nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Porque o passado eu não posso mudar. Tem como mudar o passado? Dá para mudar o passado, gente? O que passou, passou. E o futuro? Como é que a gente vai saber o que é o futuro? Nosso futuro está na mão de quem? O nosso amanhã está na mão de Deus. Então o que eu tenho hoje? Hoje. O que eu tenho é o hoje, mas o que eu estou fazendo com o que eu tenho? Porque o passado já era, o futuro é de Deus, sobrou o que mesmo? Sobrou o presente, hoje, o que eu estou fazendo com isso? Tem pessoas colocando isso na mão de amigos, tem pessoas colocando isso num relacionamento, tem pessoas colocando o dia dela apenas no descanso. Eu tenho hoje, então hoje, que é o que eu tenho, e só tenho hoje, e pode ser que para alguns a última chance. Então hoje, eu pego a minha vida e eu entrego ela 100% nas mãos de Jesus. Passado já era, o meu hoje é de Deus, amanhã o nome dele vai ser glorificado. Aliás, já glorifica hoje. Amém? Amém? Então, se eu não oferecer o que eu tenho hoje, como vou glorificar amanhã? Terceiro, reconheça o que você já tem. Isso aqui é um mal gigantesco. No versículo 11, olha o que a gente vai ler. Jesus tomou os pães. Olha a atitude de Jesus. Ele deu o que, gente? Graças. Eu amo este versículo aqui. Jesus pegou aquele pão, e Jesus também tinha consciência que aquilo era insuficiente, mas ele pega aquele pão, ele levanta os céus e ele dá graça. Deus, muito obrigado. Antes de qualquer multiplicação, é fundamental reconhecer o que temos, o que já temos, dar graças pelo que temos. Muitas vezes nos concentramos no que falta, mas Deus nos chama a olhar para o que já foi dado por Ele. Quantos livramentos, igreja, quantos milagres, quantas curas, quantas bênçãos Deus já nos deu. Temos a infeliz atitude de muitas vezes ficar focado e chateado e desprezar aquilo que temos. Desculpa, aquilo que não temos. Eu tenho observado algumas atitudes nos atendimentos que a gente tem feito, algumas atitudes, por exemplo, tem pais que normalmente tem mais de um filho, aí tem lá 2, 3 filhos bons, que não dá trabalho nenhum. E tem um filho que dá trabalho, aí
toda a atenção do pai ou da mãe fica naquele filho que dá muito trabalho. Aí ele acaba esquecendo os outros. Tudo bem, se entende que esse aqui precisa de uma atenção maior, mas tome cuidado. Tome muito cuidado, porque os outros filhos estão olhando isso aqui. E às vezes a pessoa fica tão focada num problema que acaba se esquecendo de honrar o que ela tem de bom. Quantos casamentos são destruídos? Acaba, porque a pessoa foca apenas num único dia ruim. E às vezes esquece de 30, 20, 50 anos de um casamento que foi tudo bem. Aí de repente num dia que deu tudo errado, que o negócio foi ruim, chateou, decepção, naquele dia a pessoa literalmente esquece tudo aquilo e destrói tudo por causa de um único problema que aconteceu. Nós, infelizmente, muitas pessoas, ela se apega, ela olha apenas para o que não tem e acaba desprezando o que já tem. Então, quando Cristo levanta esse pão dizendo, Pai, graças te dou, Ele está nos ensinando. Repito, não é você se conformar, aceitar o problema, tudo bem. Não, não é isso, não estou dizendo isso. Mas Cristo está nos ensinando a dar graças pelas coisas que nós já conquistamos. Eu sei que existem decepções, eu particularmente já tive muitas decepções com pessoas e coisa e tal, mas espera aí, eu vou me tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, porque 2, 3 me decepcionaram, me enfesaram, sendo que de repente eu tenho tantas pessoas boas ao meu lado, pessoas que me amam de verdade, pessoas que querem o meu bem. Então eu não posso desprezar o bom por causa do ruim. Eu não posso deixar de viver o melhor da minha vida por causa daquilo que deu errado. Não, não é assim que funciona. Eu dou graças pelo pão que eu tenho. Primeiro eu dou graça, eu reconheço o que Deus me deu. A Bíblia vai falar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu ouço um glória a Deus, pessoal. Deus foi comigo até aqui, deu certo até aqui. Eu estou na presença dEle, de uma forma ou de outra. Deus criou uma situação e Ele me trouxe até a presença dEle, aleluia! Mas o que está faltando? Aí eu volto lá no capítulo 2, né, perdão, no item 2, eu entrego a Jesus, mas eu vou desfrutar das bênçãos que Deus tem me dado, eu vou desfrutar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, amém, Jesus? Pastor, mas eu ando num carro velho, puxa, eu queria um carro novo, aí a pessoa fica desejando o carro dos outros lá, os crentes invejosos, né? Passa a mão na cabeça, diga a Deus, eu tenho uma bronca de crente invejoso, eu não sei por que ele tem, nem vai para a igreja, eu vou para a igreja, eu tenho esse carro velho, aí a primeira coisa que a pessoa faz, desonra a Deus, também não vou devolver o dízimo, não vou mais fazer oferta. Olha aquilo ali. Vive a vida errada e tem tudo. Meu irmão, não é assim que se avalia a fé, não. Ei, eu já andei de Fusca também. Já. E não era um Fuscão legal, não. O meu era todo arrebentado. Lembro, não sai da minha cabeça aquele dia. Como é que chamava aquele pastor fortinho que vivia, o Jaime? Uma vez fui levar o pastor Jaime para a casa dele, ele e a esposa, tinha que pegar uma estrada de chão, uma chuva à noite, e aí dentro do fusquinho, tudo arrebentado, fusquinho, aí de repente, caiu o farol da frente, caiu no chão, a esposa do pastor, o que foi isso? Não, nada senhora, nada não, irmã. E eu sabendo que o farol tinha caído, já andei, mas no outro dia, fui lá, voltei lá para achar o farol que tinha caído, sumiu o farol, acho que roubaram o farol, só pode ter roubado. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou reclamar do Fusca, caiu o farol, tem gente que está roubando o farol, está pior que eu. Fui lá, arrumei o Fusquinha, naquele dia lá, dei um trato nele, lavei ele, botei até uma cortina dentro, a gente não conhecia esse negócio de insufilme, nem tinha dinheiro para botar insufilme no Fusquinha, botei uma cortina lá dentro do Fusquinha, cuidei do Fusquinha. Mas antes do Fusca eu andava de bicicleta. E eu tinha um ciúmes com a minha bicicleta.
Cuidei da bicicleta para um Fusquinha, do Fusquinha foi não, a gente não tinha casado ainda não. Do Fusquinha foi um tal de um Del Rey. Pensa num carro que parece um barco, um negócio gigante. Eita, glória. Misericórdia. Depois do Del Rey teve um outro carro lá, uma Belina L. Olha que esse carro doido. Essa Belina com motor esfumaçando mais do que o inferno, mas eu cuidava direitinho, é o que eu tenho, amém, e dirigia com a mão para fora assim, estava nem aí, é meu, é o que eu tenho, obrigado Jesus, e foi melhorando, e vai continuar melhorando em nome de Jesus, porque a gente tem que aprender a dar graças pelo que tem. Eu lembro quando eu casei com essa moça linda, maravilhosa, aí ela fez um almoço para mim, fez a comida, minha primeira foi janta, minha primeira janta casada, falei, eu vou jantar, minha primeira janta de casada, primeira garfada que eu dei, foi o glória a Deus mais difícil da minha vida, mas saiu, obrigado Jesus, foi difícil aquilo lá. Mas é o que eu tinha, obrigado Deus, tem alguém aqui para fazer a minha comida, está difícil de engolir, mas tem alguém para fazer. O tempo passou, hoje quando ela faz comida eu tenho que comer rápido, porque senão a molecada descobre, vem e leva tudo, de tão bem que cozinha. Mas se lá atrás eu tivesse criticado, jogado pedra, reclamado, que sei o quê, que porcaria, eu não aceito. Então a gente tem que aprender a ser grato pelo que tem. Eu não estou dizendo que eu estou, sabe, não é que se conformar, mas é ser grato. E por que eu não posso me conformar? Porque na minha gratidão, sabe, apresentando a Deus, reconhecendo o que eu tenho, sabe, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, nesse processo, então vem o sobrenatural da multiplicação. São princípios que precisam ser obedecidos. Eu ouço um glória a Deus. Inclusive, essa semana, uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, essa semana, eu já anotei aqui, essa semana todos nós, vamos fazer uma lista, cada um de nós aqui, nós vamos fazer uma lista das bênçãos e recursos que Deus já colocou na nossa vida. Essa semana nós vamos fazer isso, porque a gente tem mania de fazer lista, de pedir oração, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo. Não, essa semana nós vamos fazer uma lista. Puxa, Deus me deu isso, Deus me ajudou com isso, Deus abençoou com isso, puxa, Deus me livrou disso, e nós vamos dar graças, porque dando graças, Deus vai multiplicar ainda muito mais. Amém, Jesus? Quarto item, confie na providência de Deus. Enquanto estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolha os pedaços que sobraram, para que não se perca. João 6,12, né? Jesus pediu que recolhessem os pedaços, mostrando que Deus cuida de cada detalhe. Podemos confiar que Ele suprirá nossas necessidades, quando seguimos seus caminhos. Está vendo? Eles achavam que não ia dar, eles achavam que não teria como, mas eles confiaram. Quando disseram, né, quando Jesus deu a ordem, dizendo, manda todo mundo se assentar, se arrumem, se organize. Eu gosto desse termo, assim, se organize. Se organizar, organize as suas emoções, organize os seus sentimentos. Ontem nós fizemos um culto de ação de graças, ali dentro da academia Impactos, né? Você vê como é que Deus trabalha, né, gente? Por isso que eu falo, gente, olha aqui para mim, esteja sempre pronto para servir a Deus. Deus quer usar você para coisas grandes, pessoal. Olha que interessante, né, Elisângela? A gente foi para a academia, depois de velho, mas agradeço a Deus pela vida da Maria, né, que nos incentivou. A gente foi para a academia, só que aquilo, irmão, e isso eu digo para todos, jovens, adolescentes, adultos e idosos, Deus nunca vai te colocar em um lugar em vão.
Deus tem um propósito com cada um de vocês aqui. Você pode dar um glória a Deus, meus irmãos? Deus tem um propósito com você. A gente foi lá para treinar, mas não foi só para treinar. Não foi. Eu já sabia, uma coisa nova que está acontecendo, mas tem alguma coisa aqui, alguma coisa vai acontecer. Olha, e aconteceu. 2 meses depois, né? 2 meses depois, a gente está dentro da mesma academia, falando de Jesus, pregando o amor de Deus, e foi lindo, gente, foi maravilhoso ontem. Eu convidei alguns, né? Não quiseram ir, perderam. Mas é isso que a gente tem que entender, que Deus tem um plano, e Ele supre todas as nossas necessidades. E lá na academia eu falei isso. Eu falei, as emoções são inevitáveis. Você ama, você odeia, você se apaixona, você desiste. Não tem como remover as emoções da gente. Fazem parte do nosso ser, é ou não é? As emoções, de vez em quando a gente fica com raiva, outros dias a gente quer enforcar alguém, é assim ou não é, gente? São as emoções, outro dia a gente está sorrindo, está feliz da vida, são as emoções. O problema não são as emoções, o problema é o descontrole delas. Então, quando Jesus, Ele manda recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse, porque Jesus já conhecia aquele pessoal, falou assim, ó, recolha, guarda, deixa guardadinho, porque do jeito que vocês têm problema com emoção, é perigoso vocês querer comer tudo de uma vez, e não tem necessidade, porque Deus, Ele cuida de cada detalhe, é um Deus de providência. Então, meus irmãos, confie nas providências de Deus. Ouça amém, Jesus. Em momentos de necessidades, lembre-se que Deus é fiel e Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Confie, Ele tem um plano na sua vida e seguir os seus princípios trará provisão para nós, para cada um de nós. Quinta e última coisa, celebre. Você pode levantar a mão e dizer assim, glória a Deus. Celebre, irmãos, que o glória a Deus esteja em teus lábios o tempo todo. O tempo todo. Dê glória a Deus o tempo todo. Olha só o que aconteceu no versículo 14, vendo os homens os milagres que Jesus fez, vendo os homens o milagre que Jesus fez, disseram, é verdadeiramente um profeta, é ele realmente que deveria vir. Celebre cada vitória, cada conquista, sabe, cada coisa boa que acontecer na tua vida, celebre, seja testemunha de Jesus em todo o tempo. Tem pessoas que não abrem a casa dela para uma oração dentro de casa de jeito nenhum. Tem gente que não abre a porta da casa dela para fazer um culto dentro de casa de jeito nenhum. Mas você quer viver o milagre da multiplicação? Então celebre, se posicionando como um cristão, como um homem, uma mulher de Deus, proclamando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Aplauda o nome dele, igreja. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Receba e viva o sobrenatural de Deus, reconhecendo, com os pés no chão, vivendo uma verdade, entregando-se sem reserva a Jesus, reconhecendo cada bênção que Ele já te deu, confiando nas providências que Ele tem para você e celebrando. Bota um sorriso nesse rosto, levanta a tua cabeça, porque em Cristo vai dar tudo certo. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Eu declaro o sobrenatural sobre a vida desse povo, Senhor. Que se multiplique as forças, a unção, que se multiplique a alegria, que se multiplique a paz, que a prosperidade multiplique-se na vida desse povo, que a tua presença, Senhor, seja cada dia mais impactante ao coração desses teus filhos.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, o meu ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu entrego a Ti a minha ansiedade, as minhas preocupações, Senhor, e Te ofereço aqui hoje, nesse dia, tudo de mim. Se o Senhor olhar para mim e encontrar em mim algo que possa ser usado, Senhor, faça bom uso, usa-me, Senhor, como bem quiser. Pai, eu reconheço, Ebenezer, o Senhor até aqui me ajudou. Se não fosse as Tuas mãos, e eu sei que o amanhã será muito melhor do que hoje. Por isso eu celebro o nome de Jesus, dizendo que Ele é o meu Senhor. Bem forte para Jesus Cristo.